Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos ter mais uma aula de interpretação textual. Não é redação como está escrito aí, viu, gente? Perdoem a professora. Interpretação de texto. Então, fiquem bastante atentos, porque como vocês já sabem, interpretação é algo cobrado em todas as provas. Professora, mas o que nós vamos estudar hoje é interpretação de texto. Hoje nós vamos verificar um pouquinho os tipos textuais. Como assim, professora? Tipo textual? Como que a prova cobra isso? Gente, muita gente confunde tipo e gênero textual. Fiquem atentos, muita gente confunde tipo e gênero textual. Qual é a diferença? O tipo, ele leva em consideração a estrutura composicional, os aspectos linguísticos. Já o gênero é mais específico. Como assim? Dentro de cada tipo, de acordo com a finalidade sociocomunicativa, nós temos os gêneros textuais. Então, não é o tipo que se encontra dentro do gênero, é o contrário, é o gênero que se encontra dentro do tipo textual. Beleza? Professora, mas quais são os tipos textuais? Na língua portuguesa, segundo Marcuse, nós temos 5 tipos textuais. E o primeiro que nós vamos estudar é o texto narrativo. Fiquem bastante atentos, porque muita gente sabe o que é narrar, mas desconhece alguns termos relacionados aos textos narrativos, e isso é muito cobrado. Então, vamos compreender isso aqui. Em primeiro lugar, texto narrativo é o texto no qual você conta uma história. Como assim conta uma história? Você quer contar um acontecimento, relatar alguma ação, algo que aconteceu, seja real ou fictício, você tem um texto narrativo. Normalmente, o texto narrativo é o texto que nós utilizamos quando nós desejamos fazer o quê? Normalmente o texto narrativo é o texto que nós aprendemos quando nós somos criança, quando nós desejamos contar alguma coisa para os nossos pais. Nós aprendemos na escola e já colocamos em prática muito antes de ir para ela. Então fiquem atentos. Narrar é o quê? Contar uma história. Eu vou dar um exemplo já, mas antes é necessário que nós entendamos alguns conceitos. Primeiro, quais são os elementos de uma narrativa? Na narrativa, nós temos alguns elementos importantíssimos e muito cobrados. Primeiro, para que algo seja considerado narrativo, nós temos os personagens, que são aqueles que participam da história. Nas novelas, as pessoas percebem claramente quem é o protagonista, o antagonista, os personagens secundários. Quando assistem a uma novela, isso fica muito nítido, mas personagem é isso mesmo. Dentro do termo narrativo também, nós temos o tempo. A marca do texto narrativo é a sequência de fatos dentro de um tempo, dentro de um espaço de tempo. Existe uma diferença entre o tempo psicológico, o tempo psicológico e o tempo cronológico. O tempo cronológico é aquele marcado por horas, por dias, por meses, o tempo que nós conhecemos. Já o tempo psicológico, ele não é marcado dessa forma. Ele é marcado com base em memórias, por exemplo, em sentimentos, em recordações. Então, você pode ter um texto e não notar claramente a quantidade das horas, dos dias, dos anos. Você percebe uma rememoração. Isso é o tempo psicológico. Fiquem atentos. Nós temos também no texto narrativo, como terceiro elemento, o narrador. Pode acontecer de o concurso cobrar o narrador ou mencionar a expressão foco narrativo. O que é foco narrativo e o que é narrador? Narrador é quem conta a história. Fiquem atentos, narrador é quem conta a história. Professora, existem 3 tipos de narrador? Verdade, 3 tipos de narrador.
Nós temos o narrador personagem, que é aquele que participa da história. Você percebe que o narrador é personagem quando o texto está em primeira pessoa, já que ele faz parte e ali ele se insere. Então, o texto narrativo, que tem como narrador o narrador personagem, ele é narrado em primeira pessoa. Fiquem atentos, o narrador participando da história. Nós temos também um narrador observador e um narrador onisciente. Qual é a diferença entre narrador observador e narrador onisciente? Qual é a diferença? O narrador observador, ele simplesmente observa o que está acontecendo. O texto vem em terceira pessoa. Ele simplesmente observa, é como se ele estivesse assistindo aquela cena, aquele acontecimento e estivesse contando isso para alguém. E isso é um narrador observador, personagem em primeira, observador em terceira. Mas nós temos também um narrador muito cobrado, que é o narrador onisciente. O que é isso, professora? Narrador onisciente. O narrador onisciente também ele vem em terceira pessoa, mas a diferença é que ele não apenas assiste, ele conhece tudo, inclusive o psicológico dos personagens, os sentimentos, o futuro. Quem nunca viu em uma história algo sendo contado e o narrador falando assim, mal sabia ele que aquela decisão impactaria o seu futuro? Isso é um narrador onisciente, ele não se limita àquilo que está acontecendo, àquilo que está sendo visto. Ele consegue ir além, ele consegue enxergar em profundidade, ele consegue enxergar o passado, ele consegue enxergar o futuro. Ele tem ciência de tudo. Olhem que maravilha! Nós temos o espaço, que é onde acontece aquele fato que está sendo narrado. Esse espaço ele pode ser físico, né? Nós podemos imaginar ali uma cidade, uma casa. Nós temos também espaços que não ficam tão marcados visualmente, já que é algo, por exemplo, de uma recordação. Nem sempre nós vemos os detalhes desse espaço, mas há um espaço ali onde a história ocorre. Você percebe, a história está acontecendo em tal espaço, ou ambiente, ou lugar. Olhem que bacana. E nós temos o enredo. O que é enredo, professor? Enredo nada mais é que o fato que está sendo contado. A história que motivou aquilo ali, a história é o enredo. Aquele fato que está sendo contado faz parte do nosso enredo. Vocês estão vendo como que é lindo o texto narrativo? O que é que nós precisamos aprender também, antes de nós vermos o exemplo do texto narrativo? A estrutura. Porque existem termos que aparecem na prova e muita gente acaba deixando de estudar e errando as questões. O texto narrativo ele é dividido em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. O que é a apresentação? A apresentação é quando mostram ali os personagens, deixam claro como eles são, quem eles são. Então, é a apresentação mesmo das personagens ali dentro do texto. Ô, professor, e o desenvolvimento? No desenvolvimento, nós percebemos o desenrolar das ações. É no desenvolvimento que as ações começam a se desenrolarem. E o clímax? Aparece essa palavra em algumas provas. O que quer dizer clímax? Clímax, gente, é aquele momento de maior tensão. É aquela hora ali do texto em que pode haver ou não uma virada do que está acontecendo. O clímax é o momento em que nós percebemos que a partir daquilo ali, ou o conflito será solucionado, ou a história terá uma reviravolta. Então, é um momento de maior tensão, de maior emoção dentro do texto. O desfecho nada mais é que essa resolução, que esse fim, qual é o resultado, o que acontece ali no final, isso é o desfecho. Depois que vem o clímax, nós temos o desfecho, que é como a história termina. Então, é muito importante nós sabermos os significados desses termos, porque se cai lá na prova o desfecho, o clímax, não perguntando necessariamente qual é esse desfecho, mas fazendo uma afirmação sobre ele, nós precisamos saber onde localizar essas informações. Então, o clímax é o momento de maior tensão e o desfecho é ali a resolução, como tudo termina, o final. Bonito, né, gente? Então, agora nós vamos perceber um exemplo de texto narrativo.
Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela, sério e fixo. Jurou que lhe queria muito e que os seus sustos pareciam de criança. Em todo o caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois, observem aqui o depois, repreendeu-a. Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. E depois... Qual saber? Tive muito cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na Rua da Guarda Velha. Nós temos aqui um trecho de Machado de Assis, da obra Cartomante, e nós vemos o relato de um acontecimento, de uma ação, né? Então, nós temos aqui um texto narrativo. Por que eu chamei a atenção para a palavra depois? Porque, como eu disse a vocês, a marca do texto narrativo é essa passagem de tempo. É o desdobrar das ações ao longo do tempo. Então, é muito comum vocês encontrarem. Vocês irão encontrar no texto narrativo expressões que indicam essa passagem temporal. Então, fiquem atentos, ok? Detalhe, gente. Professora, e o gênero? Você disse que o gênero se encontra no tipo. Que gênero eu poderia associar ao texto narrativo? Diversos. Por exemplo, se a minha intenção com o texto narrativo é levar o meu interlocutor a rir, a achar graça, eu posso lançar mão do gênero anedota. O que é anedota? Uma piada. Se a minha intenção é narrar por meio de ações de animais, ações que se assemelham a ações humanas, e no final eu trago uma lição de moral. O que eu tenho aí? Eu tenho uma fábula. Então, de acordo com a minha finalidade sociocomunicativa, eu tenho determinados gêneros textuais. Então, agora, sem perder tempo, nós vamos para o nosso segundo tipo. Antes de passarmos para o nosso segundo tipo, eu quero chamar a atenção para algo que cai na prova, dentro do texto narrativo ainda, que são os discursos. Muita gente aprende que no texto narrativo existe a possibilidade do diálogo. E isso não é mentira, isso é realidade e eu quero que vocês observem isso. Dentro do texto narrativo existe sim a possibilidade do diálogo, mas nem sempre isso vem claramente para nós. Como assim? A fala de um personagem não aparece sempre de maneira direta. Por exemplo, eu posso ter um discurso direto, com certeza. O que é um discurso direto? É quando eu cedo voz, eu dou voz àquela personagem. Lembrando que a gramática fala que eu posso usar a personagem tanto para o masculino quanto para o feminino. Mas não é errado eu usar o personagem para o masculino, viu, gente? Não é errado. Então, fiquem atentos. O discurso direto, só para vocês terem uma noção. Lavador de carro, Juarez, 28 anos, ficou desolado, apontando para os entulhos. Alá, minha frigideira, alá, meu escorredor de arroz. Minha lata de pegar água era aquela, ali meu outro tênis. Observem que nós temos uma marcação aqui, nós utilizamos aspas. O discurso direto é quando a fala da personagem ela é colocada na íntegra. Ela é marcada ou por aspas, ou por travessão, ela vem normalmente após 2 pontos, essa fala direta, e ela é muito importante para o texto, porque quando nós temos uma fala direta, prestem atenção nisso aqui, querendo ou não, nós damos credibilidade ao texto. Por que nós damos credibilidade? Quem está falando é a personagem. Então, essa fala aqui, ela é real. A personagem que falou, não fui eu quem mexi. Então, isso, querendo ou não, isso traz credibilidade. Já no discurso indireto, nós pegamos a fala da personagem, mas nós reproduzimos. O narrador está contando a história, ele pega a fala da personagem e reproduz com suas próprias palavras. Observem. Dário vinha apressado, o guarda-chuva no braço esquerdo, e assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Foi escorregando por ela, de costas, sentou-se na calçada, ainda úmida da chuva, e descansou no chão o cachimbo. Nós vemos aqui uma sequência de ações. 2 ou 3 passantes rodearam-no, indagando se não estava sentindo bem. Dário abriu a boca, moveu os lábios, mas não se ouviu resposta. Observem. Um senhor gordo, de branco, sugeriu que ele devia sofrer de ataque.
Quando o narrador coloca indagando se não estava se sentindo bem, ele manipulou aqui a fala da personagem. Por quê? A personagem perguntou algo e ele reproduziu com suas próprias palavras. Ele não colocou assim, ó, 2 ou 3 passantes rodearam-no perguntando, indagando. Você não está se sentindo bem? Você se sente mal? Não, ele colocou com suas próprias palavras. Ele preservou ali a essência e colocou com suas próprias palavras. Da mesma forma, quando ele coloca, sugeriu que ele devia sofrer de ataque. Ele não coloca, você deve sofrer de ataque. Ele reproduz, ele lança a mão ali do seu poder de narrador e reproduz com suas próprias palavras. Qual é a atenção que vocês precisam ter? O discurso indireto, ele não vem marcado por pontuação. Então, ele não vem entre aspas, viu? Fiquem atentos a isso. Ele não vem marcado por travessão. O que tem isso, o que tem essa pontuação é o discurso direto. O indireto é uma reprodução com as palavras do narrador. Fiquem atentos à diferença. E nós temos ainda, e muita gente confunde, o discurso indireto livre. O que é isso, professora? Indireto livre é como se fosse a mistura dos 2 primeiros. O que é isso? O discurso indireto livre, ele normalmente é associado ao narrador, porém, a forma como ele coloca poderia ser muito bem, pelo contexto, pelo sentido, algo do pensamento de um personagem ou de um participante ali, de qualquer personagem. Olhem só. Enlameado até a cintura, Tiãozinho cresce de ódio. Se pudesse matar o carreiro, olhem só. Se pudesse matar o carreiro, se uma cobra picasse seu soronho, tem tanta cascavel nos pastos, tanta urutu perto de casa, se uma onça comesse o carreiro de noite, um monção grande de pintada, que raiva! Quando ele começa a falar que raiva, se acontecesse isso, nós sabemos que nós não temos uma marcação para ser um discurso direto. Isso já é nítido para nós. Mas pelo sentido, pelo contexto, isso poderia muito bem ser um pensamento de uma das personagens. Mas quem recebe, né, a responsabilidade desse discurso é o narrador. Então, o que é o discurso indireto livre? É quando o narrador coloca algo ali dentro do texto que poderia muito bem fazer parte do pensamento da personagem ou do sentimento da personagem. Ok? Isso é indireto livre. Não é que ele pega a fala e reproduz com as palavras. Ela não está falando diretamente. Ou indiretamente, né, por meio das palavras dele. Ele coloca algo no discurso que nos leva a pensar que poderia muito bem ser um pensamento da personagem, ser uma fala ali interna da personagem. Então, discurso indireto livre não vem marcado por pontuação. Beleza, vamos continuar. Gente, muita gente me pergunta assim, professor, o texto narrativo, ele deve ser narrado em qual tempo verbal? O comum é que o texto narrativo ele seja narrado no passado, por se tratar de algo que já aconteceu. Porém, gente, a gramática não desconsidera a possibilidade de nós narrarmos no presente. Segundo a nossa gramática, quando isso acontece, nós damos vivacidade ao nosso texto. O que é isso? É como se nós estivéssemos convidando o nosso leitor para participar da história ali naquele momento, como se ele estivesse vendo acontecer. Então, o comum é que o verbo esteja no passado, os verbos. Porém, a gramática não desconsidera a narração com verbos no presente. Existem gramáticos que chamam isso de presente histórico. Fiquem atentos, viu? Se vier uma narrativa lá com verbos no presente, vocês já sabem que isso traz vivacidade ao texto. Olhem que maravilha! Então agora nós vamos conhecer o segundo tipo textual. Que tipo é esse? Texto descritivo. Muito tranquilo o texto descritivo, muita gente despreza, mas ele aparece muito. Sabem por quê? Em primeiro lugar, gente, dificilmente vocês encontrarão um tipo puro, um texto com um tipo puro. O que ocorre, segundo Marcuse, grande teórico, né, textual, é uma miscelânea, uma mistura. Por exemplo, quando você vai narrar, você descreve as personagens e descreve o espaço. O que é descrever? O que é texto descritivo? Texto descritivo é o texto que aponta características. É como se formasse ali para nós a imagem de algo por meio do texto. Pode ser de um objeto?
Pode. Pode ser de um ser vivo? Pode. Pode ser de uma cena? Pode. Você tem a descrição e com isso você consegue imaginar. Então, fiquem atentos ao texto descritivo. Observem um exemplo. Era um pobre diabo caminhando para os 70 anos. Antipático, cabelo branco, curto e duro, como escova, barba e bigode do mesmo teor. Muito macilento, com os óculos redondos que lhe aumentavam o tamanho da pupila e davam-lhe à cara uma expressão de abutre, perfeitamente de acordo com seu nariz adunco e com sua boca sem lábios. Viam-se-lhes ainda todos os dentes, mas tão gastos que pareciam limados até o meio. Um trechinho de Aloísio Azevedo, da obra O Cortiço. Então, nós conseguimos imaginar esse ser por meio desse texto. A marca linguística, qual é, professora? Dentro do texto descritivo, nós temos muitos verbos de ligação, muitos adjetivos, e nós precisamos fazer uma diferença quanto ao texto descritivo. A nossa descrição, ela pode ser objetiva, mas ela também pode ser subjetiva. A descrição objetiva é o quê, professor? Objetiva é quando nós nos limitamos àquelas características que todo mundo consegue ver. Observe. A polícia militar encontrou, na manhã de sexta-feira, o corpo da vítima. Ela era magra, com meia altura, olhos castanhos, cabelos longos e loiros. Nós nos limitamos ao que pode ser visto, nós nos limitamos aos aspectos ali físicos. Já a descrição subjetiva, ela envolve a nossa opinião. É muito comum aparecerem metáforas na descrição subjetiva. Nos olhos castanhos de Luísa, eu via brasa. Observem, eu via brasa. Quando coloca eu via brasa, ele está descrevendo os olhos, mas ele está descrevendo de um modo diferente. Nem todo mundo vê brasa no olho da pessoa, né, gente? Observem isso aí, essa linguagem figurada. Ela era linda, mas ao mesmo tempo perspicaz como uma onça. Eu, cada vez mais enlouquecido de amor, era o homem que destruiu a sua vida. Voltemos a Luísa, ela sempre me encarava. Olhos firmes, arregalados, faíscas. De minha parte, medo, temor, amor. O que eu poderia fazer? Então, a descrição subjetiva é aquela que varia de pessoa para pessoa. Envolve a sua opinião, envolve aquilo que você pensa, a sua individualidade, a sua subjetividade. Vou dar um exemplo. Você considerar algo feio, isso é muito pessoal. Então, é subjetivo. Mas você falar, por exemplo, que uma caneta vermelha ela é vermelha, é objetivo. Então, é muito fácil de você conseguir diferenciar. A descrição subjetiva, ela varia de pessoa para pessoa. Outra pessoa, se for descrever Luísa, talvez não enxergue essas mesmas coisas. Então, o subjetivo é aquilo que se altera de acordo com o observador. Professora, onde eu posso encontrar isso? Um gênero, um exemplo de gênero dentro de texto descritivo, um guia turístico. O que traz o guia turístico? Ele descreve os pontos turísticos do lugar no qual nós nos encontramos. Então, um guia turístico é um exemplo claro de texto descritivo. Agora, nós vamos para o terceiro tipo, e eu noto que esse terceiro tipo, gente, ele é muito desprezado pelos estudantes. Normalmente, quando eu chego para dar aula desse terceiro tipo, o povo fala que não conhece, que nunca ouviu falar. Que é o texto que? Injuntivo. Professora, texto injuntivo, o que é isso? Texto injuntivo? Gente, o texto injuntivo é o texto que visa trazer orientações, instruções para aquele que recebe o texto. Um exemplo de texto injuntivo, observem, pipoquinha de cor, ingredientes, uma xícara de milho de pipoca, meia xícara de óleo, uma xícara de açúcar, uma colher de anilina comestível da sua cor preferida. Modo de fazer, em uma panela, misture todo o óleo, o açúcar e a anilina. Coloque o milho, tampe a panela e ligue o fogo. Vá chacoalhando a panela até o milho terminar de estourar. Coloque a pipoca em uma vasilha para servir. Coma ainda quente. Nós temos nitidamente aqui um gênero muito conhecido por vocês. Qual é esse gênero? A receita? Se a instrução aqui é para nós elaborarmos, né, algo culinário, nós temos uma receita. Na verdade, se é para elaborarmos algo por meio de ingredientes, nós temos uma receita. Um manual de instruções é um gênero do texto injuntivo. O texto que traz para você instruções, orientações, ele é injuntivo. E qual é a marca linguística, professora? Com certeza, os verbos no imperativo. Mas fiquem atentos, nem sempre nós teremos essas ordens diretas. Na gramática, você tem
texto injuntivo quando as regras são colocadas. Claro que nós temos outras tipologias, como nós veremos, né, o texto informativo, dissertativo, na parte que explica, mas no momento em que fala assim, ó, não se utiliza acento grave antes de verbo. Por mais que não haja um imperativo ali, uma ordem direta, mas quando fala não utilizar acento grave antes de verbo, querendo ou não, é uma orientação. É uma instrução. Então, vocês fiquem atentos, porque a instrução não necessariamente aparece com verbo no imperativo. Existem outras formas linguísticas que nos levam a entender uma instrução. É muito comum aparecer isso, por exemplo, na posologia de um remédio. Exemplo, tomar de 4 em 4 horas. Não veio escrito tome. Pode ter escrito tome, mas às vezes usa-se, né? Às vezes usa-se o infinitivo no lugar do imperativo e você percebe a orientação, a instrução. Então, o texto injuntivo ou texto instrucional é aquele que traz orientações, instruções, ordens para o leitor. Fiquem atentos, bonito demais texto injuntivo. E nós temos agora o texto dissertativo. Gente, o povo faz uma confusão com o texto dissertativo, porque muita gente confunde com o texto argumentativo. Aí muita gente me fala, não é a mesma coisa, não? Uai, se fosse a mesma coisa, nos concursos haveria a necessidade de ser pedida uma redação assim, escreva um texto dissertativo argumentativo? Se dissertar fosse sinônimo de argumentar, não precisaria vir assim a proposta. Bastaria haver escrito um texto dissertativo. Então, dissertar e argumentar são coisas distintas. Fiquem atentos. O que é um texto dissertativo? O texto dissertativo é a mesma coisa de texto informativo, expositivo, explicativo. O que é texto dissertativo, professora? É o texto que traz informações. Observem. O movimento de antropofagia era formado por um grupo de artistas, poetas, pintores, liderados por Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, autora do quadro inspirador das ideias antropofágicas, o Abapuru. Muitos de vocês já devem ter visto. Aba, homem, poru que come. Aquela figura monstruosa com os pés enormes plantados no chão brasileiro, onde também há um cacto, sugeriu a Oswald a ideia da terra do homem nativo, selvagem, antropófago. Os integrantes da corrente antropófaga pretendem manter com as vanguardas e com a cultura europeia em geral uma relação que Oswald denominou antropofágica, de deglutição, devoração crítica de suas influências de modo a recriá-las, tendo em vista a redescoberta do Brasil em sua autenticidade primitiva. A expressão antropofagia, que literalmente significa comer carne humana, se refere a uma prática de alguns rituais indígenas e transforma-se em metáfora da devoração simbólica das influências europeias defendidas por Oswald de Andrade. Ao ler esse texto, você fica informado sobre um assunto. Isso é texto dissertativo. É o texto que vem para nos informar. O que é comum no texto dissertativo é a linguagem clara, é a linguagem denotativa, aquela linguagem real. Não é uma linguagem marcada por floreios, é uma linguagem limpa, já que o objetivo é informar. Um exemplo, um texto de divulgação científica, vem para quê esse texto? Para nos informar? Uai, professora, mas se dissertar, então, é a mesma coisa de informar? O que é texto argumentativo? O que é argumentar? Meus queridos, um texto para ser considerado argumentativo, ele precisa trazer defesa de ponto de vista. Essa defesa de ponto de vista, ela é validada por meio dos argumentos que são apresentados. A pessoa, o autor, defende o seu ponto de vista, mas não é uma defesa assim, eu acho isso e pronto. Ele fundamenta, ele mostra que o seu ponto de vista tem coerência, tem sentido, porque há argumentos, há provas que mostram que aquilo tem fundamento. Exemplo. A internet possibilita a seus usuários o inigualável poder de compartilhamento de informações. Muitas são as ferramentas que possibilitam ao internauta o poder de disseminar as suas ideias de modo instantâneo e global, sendo essa uma das características sem precedentes na história tecnológica do homem.
Como exemplo, pode-se destacar o correio eletrônico, as redes sociais, os fóruns, os sites, os blogs, as plataformas de armazenamento de vídeos, entre outros. Com tantas ferramentas, nunca foi tão simples e fácil compartilhar ideias, fato que transforma o homem num ser de interação universal. Então, o texto argumentativo não é simplesmente você falar sobre o assunto, é você defender ali o seu ponto de vista por meio de provas. Essas provas são os argumentos. Ô, professora, e por que as provas gostam tanto de texto dissertativo argumentativo? E não apenas na redação, mesmo lá na interpretação, mesmo aqui no que nós estamos estudando. Porque o texto dissertativo argumentativo é o texto no qual o autor informa, mostra que tem conhecimento sobre o assunto e a partir daquilo que informa, ele consegue defender o seu ponto de vista. Ele não é simplesmente por achar, ele conhece o assunto. Ele traz informações relevantes sobre o assunto e se posiciona. Isso é texto dissertativo argumentativo. E a estrutura do dissertativo e do argumentativo basicamente é a mesma, né, gente? Introdução, desenvolvimento e conclusão. O título facultativo, já que nem sempre ele é solicitado. Vocês podem encontrar texto dissertativo argumentativo sem título. O que é a introdução? Para que serve a introdução? Introdução é aquela espécie de sumário. Pela introdução, você sabe qual será a abordagem do texto, de que ele falará. No desenvolvimento, nós temos o desenrolar dos argumentos. As provas são apresentadas com base na visão do autor. E na conclusão, nós temos a retomada do posicionamento, daquilo que é mais importante, e muitas vezes a sugestão de melhoria, apresentam ali uma proposta de melhoria daquilo que está sendo falado. O título é como se fosse um resumo máximo, né? É o assunto bem enxuto. Por isso que eu sempre gosto de enfatizar a ideia central, o objetivo principal, a finalidade do texto não se encontra no centro. A ideia central, a finalidade se encontra onde? No título, na introdução e na conclusão. Não é no centro. Então, fiquem atentos na hora da prova. Já que nós entendemos os 5 tipos textuais, nós vamos agora verificar isso na prática por meio de questões, porque nós precisamos entender como isso é cobrado e como identificar isso dentro de uma prova. Então, vamos lá, questão número 1. Uma das características de um texto narrativo é a presença de uma sequência cronológica de ações ou acontecimentos. Nesse caso, assinale a opção que apresenta a sequência considerada como pertencente ao modo narrativo de organização discursiva. Então, nós vamos procurar o trecho que se classifica como narrativo. Então, vamos lá. Visto de uma certa distância, o fotógrafo lambe-lambe, com a cabeça enfiada na máquina sobre o seu tripé, parece um monstro de 5 patas. Professor, isso é narração? Não, né, gente? Isso é uma descrição. Quando você lê isso aqui, você consegue imaginar exatamente essa pessoa aqui, essa cena. Então, é um texto descritivo. Ao parece aqui, né, a marca do verbo. O diminutivo é, ao mesmo tempo, uma maneira afetuosa e precavida de usar a linguagem. Não, nós não temos aqui uma narração, nós estamos trazendo uma informação, nós estamos dissertando sobre algo. A secreta gravidade, observem, e a espantosa riqueza do carnaval chocam-se com essa arrumação extremamente pífia que os decoradores da prefeitura fizeram na avenida. Nós não estamos narrando uma sequência de acontecimentos. Observem, nós temos aqui mostrando ali aquela cena e falando como que ficou, né? Ó, a secreta gravidade e a espantosa riqueza do carnaval chocam-se com essa arrumação extremamente pífia que os decoradores da prefeitura fizeram na avenida. Não temos uma narração. O funcionário acabou de rabiscar num papel, repousou a caneta e voltou-se para atender o cliente. Nós temos aqui uma sequência de ações? Temos. Nós conseguimos perceber aqui ao longo do tempo o que veio primeiro e o que veio depois. Então, nós podemos afirmar que aqui nós temos um texto narrativo. Há em nosso povo 2 constantes que nos induzem a sustentar que o Brasil é o único
país brasileiro de todo o mundo. Então, qual letra, professora, que nós temos essa sequência de ações ao longo de um tempo? A alternativa D de doce, né, gente? Porque português é doce demais, é lindo, é maravilhoso, é tudo de bom. Então, a alternativa D. Você consegue perceber aí a sequência de ações. Fiquem atentos, é tranquilo de reconhecer, mas precisa dominar ali a teoria, que vocês já estão adquirindo agora. Vamos lá. Número 2. O poeta italiano Leopardi disse certa vez sobre arrependimento. É possível repousar sobre qualquer dor de desventura, menos sobre o arrependimento. No arrependimento não há descanso nem paz, e por isso é a maior ou a mais amarga de todas as desgraças. Eu relerei novamente. É possível repousar sobre qualquer dor de qualquer desventura, menos sobre o arrependimento. No arrependimento não há descanso nem paz, e por isso é a maior ou mais amarga de todas as desgraças. Trata-se de um texto descritivo de caráter visual. Ao ler isso aí, você imagina a cena? Claro que não, né? Nós estamos falando de arrependimento como uma grande dor, nós não imaginamos um ser ali tão nitidamente ou uma cena tão nítida, então não é uma descrição. Um trecho argumentativo de base opinativa, nós podemos entender isso aí como a defesa de um ponto de vista? Com certeza, né? Ao dizer que o arrependimento é a maior ou a mais amarga de todas as desgraças, nós percebemos aí um ponto de vista. Há quem discorde disso. Há quem diga que a pior dor é perder, por exemplo, um filho. Só um exemplo para a gente conseguir entender. Então, aí eu tenho claramente a defesa de um ponto de vista por meio da opinião. É um texto dissertativo de caráter informativo. Para eu considerar dissertativo, eu teria de me limitar aos fatos, né? Não trazer ponto de vista, opiniões. É um texto de narrativo de temática abstrata, nós temos uma sequência de acontecimentos, de ações, ou é descritivo narrativo com mistura de dados e fatos? Não. Então, alternativo o quê? B de bravo, B de bonito, como é o nosso português. De fato, nós vemos os textos narrativos com traços descritivos. Ô, professor, e na hora de uma prova, como que eu coloco? O texto ele é narrativo ou é descritivo? Ou a prova traz que é narrativo descritivo, ou ela pede o tipo predominante. Viu, gente? Fiquem atentos a isso. Se pedir o tipo predominante, você verificará a finalidade daquele texto. Se a finalidade é contar a história, por mais que ele tenha trechos descritivos, o texto ali tem predominância do discurso narrativo. Então, você olha a finalidade dele, qual foi o propósito comunicativo, ok? Porque dificilmente há um texto com tipologia pura. A nossa língua, ela não é assim tão estática, tão engessada. A nossa língua, ela é dinâmica. Então, vamos lá para a questão número 3. Entre os textos abaixo, assinale... Entre os textos, e não trechos, professora, entre os textos abaixo, aquele em que predomina a exposição e não a argumentação é, ou seja, em qual trecho nós temos apenas dissertação, exposição e não argumentação. Vamos lá. Como todos sentem ou pressentem, vivemos hoje uma grave e profunda crise, que se manifesta em todos os setores da vida social e, portanto, na língua também. Nós vemos aí uma defesa de ponto de vista. Grave e profunda crise. Não há dúvida de que todos os seres humanos têm direito à cultura, mas é incerto que a visita a museu seja a melhor maneira de garantir-lhes essa participação. Então, aqui nós temos a defesa de um ponto de vista, a argumentação. O ato de escrever é distinto do ato de falar. Sem dúvida, o grau de distanciamento se mede pela natureza da elocução. Olhem só, o ato de escrever é distinto do ato de falar. Sem dúvida, o grau de distanciamento se mede pela natureza da elocução. Normalmente os alunos me falam assim, ô professora, quando é esse trecho aí, eu fiquei em dúvida se eu tenho uma argumentação, se ele está falando algo e comprovando, ou se é simplesmente dissertação. A dica, se for apenas informativo, o autor se prenderá aos fatos.
Fiquem atentos que vocês terão facilidade se pensarem assim. Alguns jogos de futebol no Brasil mostram claramente a necessidade absoluta de renovação para que possamos atingir o nível desse esporte já praticado em outro país. Já praticado em outros países. Nós temos aqui a defesa de um ponto de vista, né? Necessidade absoluta de renovação. Teleuamã era uma cidade em ascensão durante a Idade do Bronze. Ela estava localizada próxima ao Mar Morto, no Oriente Médio, e era 10 vezes maior que Jerusalém na época. Isso é uma opinião? Isso não é um ponto de vista ou isso é um fato? Se é um fato, gente, texto dissertativo, texto expositivo, texto explicativo, texto informativo. Então, qual é a alternativa correta, professora? Letra E de esplêndido, como é o nosso português. Pensem assim para vocês não confundirem. Ah, estou em dúvida, isso aqui é argumentação ou dissertação? A dissertação se prende aos fatos e não às opiniões. Aí você consegue identificar com mais clareza. Vamos lá. Questão número 4. Numa reportagem sobre um acidente de trânsito, um jornal de São Paulo usou diversas estruturas textuais. Olhem que bacana. A frase abaixo que se insere entre textos descritivos é: como o sinal estava fechado, a vítima decidiu atravessar. Esse trecho aqui é narrativo, né, gente? Nós conseguimos perceber a ação ao longo do tempo, né? Primeiro o sinal se fechou e aí a vítima decidiu atravessar. Após aqui, ó, marcando a passagem temporal, após caminhar alguns passos, a vítima notou que um caminhão se aproximava. Narrativo também, ó, a passagem do tempo. A polícia conseguiu levar a vítima para o hospital mais próximo e a deixou no setor de emergências. Narrativo também. Por que narrativo? O texto narrativo tem essa sequência de ações ao longo de um tempo. Então, nós conseguimos perceber aqui essa sequência, nós conseguimos aqui nesses trechos perceber, por exemplo, qual foi primeiro e qual veio depois. A esquina estava cheia de gente na hora do acidente. A esquina estava cheia de gente na hora do acidente, com um guarda de trânsito perto do sinal. Imaginem aí, a esquina estava cheia de gente na hora do acidente, com um guarda de trânsito perto do sinal. Quando a gente lê isso, a gente consegue imaginar a cena. E a descrição, ela não se limita a seres, ela pode descrever cenas. Ela descreve a cena e isso se torna até visual na sua imaginação. Então, nós temos um texto descritivo quando nós descrevemos cenas também. Vamos lá. O trânsito está cada dia mais perigoso. E é urgente uma penalização mais dura para os infratores. Ô, gente, aqui nós temos claramente um ponto de vista, uma argumentação. Então, em que alternativa nós temos a descrição? Nós estamos mostrando ali a característica de uma cena, como estava uma cena. Na alternativa D, de doce como é o nosso português, D de descrição. Bonito demais, né, gente, o texto descritivo. Muita gente despreza, mas pode acontecer uma cobrança. Então, fiquem atentos. Letra D de doce, como é o nosso português. A questão número 5 diz respeito a esse trecho de Dom Casmurro. Uma noite destas, vindo para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Então, vamos lá. Esse é o início do romance Dom Casmurro. É correto afirmar sobre esse texto que se trata de texto. Vamos lá. Narrativo, consequências descritivas e argumentativas. Vamos verificar? Nós temos aqui dentro uma sequência argumentativa, gente, ó. Sentou-se ao pé de mim e acabou recitando-me verso. A viagem era curta e pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Observe. Eu tenho uma sequência descritiva
e eu tenho sequência argumentativa, argumentar não é simplesmente, como eu disse a vocês, achar algo bom ou ruim, não. Argumentar é defender o ponto de vista. Quando ele falar, pode ser que não eram maus, nós temos muito mais uma descrição subjetiva, ou seja, uma descrição pessoal, do que uma argumentação. Porque nós não vemos em momento algum dentro desse texto uma justificativa para essa opinião. Então é importante ter isso em mente para a gente não fazer confusão. Opinar simplesmente não é argumentar. Argumentar é defender ponto de vista. Não é simplesmente achar algo, mas defender o ponto de vista. Fiquem atentos, argumentar, defender. Então vamos lá. Eu tenho um texto narrativo com sequências descritivas? Com certeza, né? Ó, a viagem era curta, os versos podem ser que não fossem maus, eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes para interromper a leitura e metesse os versos no bolso. Nós temos a descrição de alguns trechos, nós conseguimos imaginar a cena, então nós temos sim um texto narrativo com sequências descritivas. É descritivo com sequências narrativas e argumentativas, é narrativo com sequências expositivas, dissertativas, informativas, ou é descritivo com sequências descritivas, olhem só, gente, descritivo com sequências descritivas e expositivas. A resposta que mais se encaixa é a letra B de bravo, porque nós temos um texto narrativo e nós temos ali alguns traços descritivos, já que ele descreve alguns detalhes. Então, fiquem atentos para vocês não confundirem. Vamos lá. A questão número 6 diz respeito a esse trecho, então vamos lê-lo para compreendermos a questão. Ganhou nova versão, cuidado com isso aqui, ganhou nova versão, revista e ampliada, o livro lançado em 1988 pelo galerista Jacques Ardes, cuja proposta é ser publicação informativa sobre nomes do movimento Art Knife do Brasil, como define o autor. Trata-se de um caminho estético fundamental na arte brasileira, a segunda Ardes. O termo em francês foi adotado por designar internacionalmente a produção no Brasil. O termo em francês foi adotado por designar intencionalmente a produção que no Brasil é chamada de arte popular ou primitivismo, esclarece Ardes. O organizador do livro explica que a obra não tem a pretensão de ser um dicionário. Falta muita gente, são muitos artistas. Observa, a nova edição veio da vontade de atualizar informações publicadas há 26 anos. Ela incluiu artistas em atividades atualmente e veteranos que ficaram de fora do primeiro livro. A Art Knife do Brasil a Art Knife no Brasil 2 traz 79 autores de várias regiões do Brasil. Esse texto foi publicado no estado de Minas e é um texto de Walter. Vamos lá. O fragmento do texto jornalístico, gente, o fato de fazer parte de um texto jornalístico diz muito para nós. Aborda o lançamento de um livro sobre Art Knife no Brasil. Na organização desse trecho, predomina o uso. Predomina. Se diz predomina, você pense. Se disser, você vai pensar. Qual é o objetivo desse texto? Para nós percebermos a predominância. Ao informar aqui sobre essa publicação, ele fala sobre o movimento, ele informa sobre esse movimento, observem aqui a informação. Então, nós percebemos que a intenção é informar sobre isso aqui. Esse lançamento acaba informando também sobre o assunto. Então, vamos lá. É uma sequência injuntiva, sugerida pelo destaque dado à fala do organizador do livro. Olha a fala, falta muita gente, são muitos artistas. Não, gente, nós não temos aí uma orientação, nós não temos aí uma instrução. É uma sequência argumentativa, caracterizada pelo uso de adjetivos sobre o livro. Já falei, argumentar é defender ponto de vista, não é só usar adjetivo, não. É uma sequência narrativa, construída pelo uso de discurso direto e indireto. É uma sequência descritiva, formada com base em dados editoriais da obra, ou é uma sequência expositiva composta por informações sobre a Art Knife? Vamos entender isso aqui.
Muita gente, quando enxerga aspas, já fala assim, discurso direto. Quando se trata de um texto dissertativo ou argumentativo, os dois, né, ao mesmo tempo, nós vamos chamar isso aí de citação. Parece demais, né? Essa citação se parece muito com aquilo que a gente estudou no discurso. É porque no texto dissertativo nós chamamos de citação. A citação direta vem entre aspas, a indireta, com as palavras de quem está escrevendo, não vem marcada por pontuação. Aí fala, é um texto narrativo? Nós temos uma sequência de acontecimentos ao longo do tempo? Não. Texto descritivo, nós podemos até descrever no final, né? Tratando os autores. Mas a intenção comunicativa disso aqui não é simplesmente mostrar características do livro para nós formarmos uma imagem. A intenção de quem escreveu é informar. Tanto que a pessoa não se prende ao lançamento. Ela menciona o assunto, ela explica sobre o assunto. Olhem aqui, ó. Como define? Trata-se de um caminho estético fundamental na arte brasileira. O termo foi adotado por isso. A produção é chamada de arte popular. Então, não é simplesmente mostrar o livro, mas também falar sobre o assunto. Quando isso acontece, nós temos uma sequência o quê? Expositiva. O texto é dissertativo, composta por informações sobre a arte na arte. Então, qual letra? É de esplêndido, como é o nosso português. Eu espero que vocês tenham aprendido, revisem esses conceitos de tipos textuais para vocês não se confundirem, mas o mais importante é que vocês apliquem isso quando vocês forem resolver os exercícios. Não basta ler o conteúdo. Você só aprende quando você se exercita, quando você pratica. Então, não deixem de resolver questões, de resolver exercícios, de praticar o conteúdo que vocês acabaram de aprender, porque português, gente, é lindo demais. Fiquem todos com Deus, dediquem-se bastante e até a próxima!